Olá, bom dia para você que nos acompanha do campo ou da cidade. O meu nome é Sara Pires e a partir de agora você confere as principais notícias do agronegócio tocantinense. Hoje é quarta-feira, 3 de janeiro. Vamos conferir os destaques de hoje? Nesta edição você vai ver suplementação de pastagens e também retrospectiva 2023, que conversamos com o professor da USP, Carlos Nobre, sobre aquecimento global. Esses e outros destaques você confere agora aqui no Tocantins Rural. A utilização de suplementos para bovinos a pasto visa suprir deficiências que venham a prejudicar o crescimento animal. Confira! Na pecuária, principalmente quando falamos em bovinos de corte, podemos dizer que o potencial genético máximo alcançado desses animais é possível graças a investimentos que consigam lidar com as exigências nutricionais do gado, como, por exemplo, energia, vitaminas, proteínas e minerais. Por isso, é importante fazer a suplementação a pasto. A utilização da suplementação a pasto foi desenvolvida inicialmente com o objetivo de sanar um problema existente para animais que são criados exclusivamente a pasto, principalmente no período da seca. Neste período, ocorre uma diminuição natural do teor de proteína da pastagem. Com isso, esses animais eles ficam, de forma geral, deficientes neste nutriente. A suplementação entra como uma aliada, visando maximizar a produção individual de cada bovino e aumentar o rendimento por área. Foi desenvolvido um produto com alto teor de proteína, chamado inicialmente de proteinado, para que esses animais pudessem consumir a pasto e sanar esta deficiência. Com o passar dos anos, esse produto ele foi sendo atualizado, incluindo não só proteína, mas fontes de energia. Então esse produto agora passou a chamar-se proteico energético. E agora, além de diminuir, sanar essa deficiência que ocorria anteriormente, nós podemos, com este novo produto, almejar, conseguir ganhos superiores. Então não só o animal vai deixar de perder peso no período da seca, mas agora ele consumindo uma suplementação a pasto, esse proteico energético, ele vai poder aumentar o ganho, com isso encurtar o período de produção. Para alcançar um resultado lucrativamente positivo, é de extrema importância que o produtor realize um manejo correto das pastagens e também do pastejo. E olha só, vou te contar sobre esse parceiro incrível que nós temos aqui, a Primavia Motors. Eles inauguraram uma nova loja com diversas marcas e uma série de novidades. Tudo o que você precisa está em um só lugar, basta você escolher a sua marca e o seu veículo. Vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí que daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações sobre o agronegócio. Estamos de volta com o Tocantins Rural aqui na programação da TV Norte SBT e agora nós vamos continuar falando sobre a Conferência do Clima realizada em Dubai, ainda em dezembro de 2023, porque nós entrevistamos o professor da USP, Carlos Nobre, que é referência na área do clima em todo o mundo. Acompanhe! Diretamente aqui do Pavilhão do Brasil, agora com o professor e pesquisador da USP, Carlos Nobre, com quem eu converso agora sobre a importância da pesquisa, da ciência em eventos como esse e também, professor, queria que o senhor falasse para a gente com relação aos estudos que estão sendo feitos, ao avanço, na questão do clima, da emergência climática do qual a gente vive hoje. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Não há dúvida que a ciência, por muitas décadas, o painel intergovernamental de mudanças climáticas foi criado em 1990 e já tem demonstrado com muito rigor científico o risco. Nós já temos 6
relatórios do painel e muitos estudos especiais ao longo desses 33 anos, e não há a menor dúvida que nós vivemos uma emergência climática muito grave, muito séria. Isso que a ciência coloca com muita clareza, não colocou hoje, ela já vem colocando há décadas. Infelizmente, vamos dizer assim, diminuir o risco da emergência climática, não diminuímos. O risco continua muito grande, porque as emissões dos gases de efeito estufa, que é o que causa o aquecimento global, continuam aumentando. 2022 foi o recorde histórico, e 2023, tudo leva a crer, estudos aí iniciais, também vai bater o recorde de 2022. E, aparentemente, pelo que os países se comprometeram na COP27 no Egito ano passado, as emissões vão continuar aumentando até 2030, talvez estabilizem só em 2030, e muito lentamente vão diminuir. Com isso, a temperatura chega em 2050 entre 2,4 e 2,6 graus. Isso é muito quente para o planeta. Muito quente para o planeta. O Acordo de Paris, que vem lá da COP21 em 2015 em Paris e depois foi aperfeiçoado na COP26 em Glasgow em 2021, deixa muito claro, não podemos deixar a temperatura passar de 1,5 grau, que é muito arriscado para todo o planeta e para nós também. E para isso precisa reduzir as emissões em 43% em relação a 2019 até 2030 e zerar as emissões líquidas antes de 2050. Então esse é um enorme risco. Nós não estamos caminhando nessa direção. Mais de 70% das emissões é queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural. Elas continuam a aumentar muito e precisa fazer a transição energética de uma maneira muito mais rápida para as energias renováveis com baixíssimas emissões ou com zero emissões. Então esse, eu diria, numa questão talvez o maior desafio que a humanidade já enfrentou, como transformar todo o setor econômico, todo o setor social do planeta para combater essa emergência climática. Professor, o senhor acredita que eventos como esse, que acontece como as COPs, né, anualmente vem acontecendo, o senhor acredita que contribui? Olha, sem dúvida, as COPs é quando há uma oportunidade, uma grande negociação, é uma oportunidade também para a ciência trazer toda a ciência para apoiar as discussões e as negociações políticas, os acordos, né? Porque a COP, Convenção Climática, tem que ter apoio de todos os países, tem que assinar, não pode ter um país que diz não. Por exemplo, na COP 26 em Glasgow, praticamente todos os países diziam tirar os combustíveis fósseis, acabar com a emissão dos combustíveis fósseis. Aí 2 países, lá em 2026 e 2021, China e Índia falaram não é acabar com a emissão dos fósseis, é diminuir. Então isso mostrou a velocidade de diminuir as emissões, ela não foi entendida com a importância. Então a COP, algumas COPs, como a 2015 do Acordo de Paris, a de 2021, foram muito positivas. A maioria das COPs tem progressos, vamos dizer assim, modestos. Agora, essa COP, ela acontece no ano que a temperatura de 2023 bate todos os recordes mundiais. Um estudo recente do Instituto Europeu Copérnicos mostrou que é a mais alta temperatura em 125 mil anos, desde que o planeta estava na última época interglacial. Nós estamos há 11 mil anos na nova época interglacial. Então, isso e os eventos extremos explodiram em todo o mundo. Então, eu acho que essa COP tem que não ser uma COP só que dá um pequeno progresso marginal, pequeno. Por exemplo, a COP27 criou o Fundo de Perdas e Danos, tem mais de 1 bilhão de habitantes no mundo, paupérrimos, vulneráveis, países pobres, que contribuíram quase nada com as emissões e os que mais sofrem com os extremos. Criaram um fundo. Mas esse ano esse fundo foi gerado aqui num valor muito pequeno, menos de 500 milhões de dólares, isso é nada.
né? Um fundo desse tem que ter dezenas e dezenas de bilhões de dólares. Professor, só agora, o senhor acha que interfere o fato da COP28 ser realizada no 7º maior produtor de petróleo no mundo? Existe esse risco. E nós temos que esperar, quer dizer, aqui foi realizado num país produtor de petróleo e esse é o 7º maior, o Brasil é o 9º ou 10º maior. E tem-se uma preocupação também que o presidente dos Estados Unidos, da China e da Rússia não estão aqui, né? São os países que mais emitem China hoje, China, Estados Unidos, Índia e Rússia. Então há uma preocupação realmente dessa COP pode não ter um poder político de avançar muito rapidamente nessas metas de redução das emissões. Certo, professor, muito obrigada e parabéns pelo trabalho que o senhor desenvolve. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos nos despedindo de mais uma edição do Tocantins Rural, mas amanhã nós estaremos de volta trazendo mais informações sobre o agronegócio tocantinense. Não deixe de acessar o site tocantinsrural.com.br. Lá você encontra detalhes sobre esses assuntos que discutimos hoje e muito mais. Desejamos a você um excelente dia.